Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula do canal Matemática e Outras Expressões. Eu sou a professora Eliane e hoje nós vamos finalizar a prova para carteiro, atividade 2, do concurso público nível médio, cargo agente dos Correios. Texto para as questões 36 e 37. As tarifas dos serviços postais e telegráficos nacionais e internacionais prestados pelos Correios sofrerão reajuste, conforme portaria assinada pelo ministro interino da Fazenda e publicada no Diário Oficial da União. Os novos valores já foram anunciados pelo Ministério da Fazenda, mas ainda não podem ser cobrados, pois devem ser aprovados pelo Ministério das Comunicações. Então, até aqui, somente historinha. O primeiro porte da carta não comercial, pessoa física, segundo o Ministério da Fazenda, terá o valor elevado de 0,70 centavos para 75 centavos, com um crescimento de até 7,14%. O primeiro porte da carta comercial pessoa jurídica terá o valor reajustado de R$ 1,05 para até R$ 1,10, com uma variação de 4,76% se implementado o reajuste em sua totalidade. O primeiro porte do chamado franqueamento autorizado de cartas, FAQ, que é um contrato para a remessa de grandes quantidades de cartas comerciais, passará de 92 centavos para até 98 centavos, um crescimento de 6,52%, se totalmente implementado o reajuste. O preço mínimo dos telegramas nacionais contratados nas agências dos Correios, sem contar a taxação do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS estadual, subirá de R$ 6,30 para até R$ 6,70, um aumento de 6,34%. O preço do telegrama internacional também subirá. O valor mínimo por palavra avançará de 80 centavos para até 85 centavos, um reajuste de 6,25% se integralmente implementado. Vamos verificar se realmente vamos precisar de tantas informações assim. Vamos verificar o que está sendo pedido aqui na questão 37, que diz assim: caso os reajustes mencionados no texto sejam aprovados daqui a exatamente 3 meses, o aumento máximo previsto para o primeiro porte do FAQ corresponderá a uma taxa de juros simples mensal de... Coloquei aqui as informações sobre a FAQ e aqui está sendo pedido a taxa a juros simples mensal. Como o juro simples existe uma proporcionalidade de taxa e tempo, entre taxa e tempo, então basta dividirmos 6,52% por 3. Quando dividimos por 3, vamos chegar a essa resposta, 2,17%, simplesmente dividindo 6,52 por 3. Texto para as questões 38 e 39. O cálculo do preço para o envio de encomendas por SEDECs depende das localidades de origem e destino e da massa da encomenda. Fixados a origem e o destino, o valor é calculado somando-se uma parcela fixa a uma quantia proporcional à massa da encomenda, medida em quilogramas. Então, tem aí
as informações sobre SEDECs. Questão 38. Suponha que no envio por SEDECs de encomendas entre as cidades de São Paulo e Rio Branco, a parcela fixa seja de 37,10. Então temos aqui 35,10. Parcela fixa. Esse valor vai ter que estar sempre em qualquer encomenda por SEDECs. E a constante de proporcionalidade 13,20. Com base nessa situação, considere o envio por SEDECs de 2 encomendas de 3 quilos cada uma e 4 encomendas de 2 quilos cada uma, todas para pessoas diferentes, de São Paulo para Rio Branco. Assinale a opção correspondente à expressão numérica que representa o valor a ser pago pelo envio dessas encomendas. Então, temos aqui um valor fixo, já aqui nessa primeira, letra A. Subindo um pouquinho. Os valores que interessam são esses. Então, temos aqui na letra A um valor fixo, 13,20, que é a constante de proporcionalidade, multiplicado por 3 nessa primeira. Vamos ver se tudo bem, porque aqui são 2 encomendas de 3 quilos cada uma, são pessoas diferentes. Então, olha, esse 2 está correto, 2 vezes uma encomenda que tem uma parcela fixa para cada uma das pessoas, são 2, por isso multiplicado por 2. São 2 constantes de proporcionalidade de 13,20, já que são 2 encomendas, e foi multiplicado por 3 porque essa constante, ela está relacionada ao peso, né? Então, são 3 quilos. Então, aqui está correto na letra A, aqui até aqui. Agora, a segunda, são 4 encomendas de 2 quilos cada uma. Então, a constante de proporcionalidade está sendo multiplicado por 2. Está sendo somado aqui essa taxa fixa e são 4 encomendas. Então, cada uma das 4 pessoas teria mesmo que pagar exatamente isso. 35,10 fixo e o peso por quilo. Ou melhor, a taxa de proporcionalidade por quilo. Então, se tem 2 quilos cada uma, então multiplicado por 2. 4 pessoas, 4 taxas, e cada uma delas vai pagar 2 vezes a a constante de proporcionalidade. Letra A está correta. Então, aqui era só para analisar. Nem vou mexer com as outras informações, porque aqui já deu certo. Próxima questão 39. Mateus pagou R$ 26,80 para enviar de Brasília, Distrito Federal, a São Paulo uma encomenda de 1 quilo. E Lucas pagou R$ 31,40 pelo envio de Brasília a São Paulo de uma encomenda de 2 quilos. Nesse caso, a parcela fixa cobrada pelo envio de encomendas de Brasília para São Paulo é igual a... Como são 2 situações, nós vamos montar um sistema de equações. Então, eu vou considerar assim: o preço fixo, que é comum às 2 pessoas, Brasília a São Paulo, então o preço fixo é comum. Então, eu vou colocar aqui a equação referente, por exemplo, a Mateus. Vou chamar de M aqui. A equação dele fica um preço fixo
mais 1 quilo. 1 quilo vezes a constante, que eu vou chamar de C. Lembrando que a gente leu lá no enunciado que precisamos multiplicar o peso pela constante de proporcionalidade, que eu vou chamar de C. E Mateus, ele paga R$ 26,80. A equação referente a Lucas é o preço fixo, já que os dois estão enviando de Brasília a São Paulo. Então tem o preço fixo, que é o mesmo, só que agora aqui varia, né? São 2 quilos vezes a constante de proporcionalidade, que é 31, o valor total de Lucas é 31,40. Então, aqui, como é um sistema com duas incógnitas iguais, né, temos aqui termos semelhantes, podemos fazer uma subtração, onde essa segunda equação vai tirar a primeira, já que os valores dessa segunda são maiores, fica mais simples o cálculo. Então, temos aqui f tira f, que é 0, 2 tira 1, que é 1. Então, aqui nós já vamos descobrir a constante de proporcionalidade. Aí, fazendo esse cálculo, 31,40 tirando 26,80, vírgula com vírgula, 8 para 14, 6. E aqui, então, nós temos 4, né? 6 para 10, emprestou 1 para cá. Então, temos 4 aqui, empresta para cá, fica 4,60. Então, a constante é de 4,60. Aí, nós vamos escolher uma das equações, pegar a primeira que é menor, temos que, porque aqui está sendo pedida a parcela fixa, que eu chamei de F. Então, F, usando essa equação aqui referente a Mateus, é igual a 26,80 menos, esse 1C passa para o segundo membro, menos 4,60. Uma vez a constante, que é C, igual a 4,60. Fazendo esse cálculo, nós temos 22,20. Portanto, a resposta é a letra E. A parcela fixa de Brasília para São Paulo, envios de Brasília a São Paulo, é R$ 22,60. Então, vamos para a última questão. Considere que 12 carteiros levem 21 minutos na triagem de certa quantidade de correspondências e que todos os carteiros trabalhem com a mesma eficiência. Nesse caso, se a esses carteiros forem agrupados outros 2 com igual eficiência, então o tempo necessário para a triagem da mesma quantidade de correspondências será igual a... Aqui nós vamos usar a regra de 3 simples: quantidade de carteiros e o tempo dado em minutos. Então, temos que 12 carteiros levam 21 minutos para a triagem de certa quantidade de correspondência. Aí está dizendo que juntou a esse grupo mais 2, outros 2, ou seja, de 12 passou a 14. Em quanto tempo será feita essa triagem, já que aumentou a quantidade de carteiros? Então, nós temos aqui, se aumentou a quantidade de carteiros, se houve um aumento, de 12 foi para 14, o tempo para fazer a triagem vai diminuir. Então, essas grandezas, elas são inversamente proporcionais. Então, aumentou aqui,
e aqui diminuiu. A seta é só para dizer que são grandezas inversamente proporcionais. Eu poderia colocar para cima ou para baixo, tanto faz. Neste caso, como são grandezas inversamente proporcionais, o cálculo fica assim: 21 está para x, essa grandeza aqui, 21 está para x. Só copiei aqui. Assim como, só que agora eu tenho que inverter. Já que são grandezas inversamente proporcionais, nós temos 14 para 12. Para resolver essa proporção, a gente poderia direto multiplicar de forma cruzada, ou então já podemos simplificar aqui 21 e 14, tudo por 7. Dá 3 e aqui dá 2. Equação, mexe de um lado, mexe do outro igualmente. Dividir por 7, dividir por 7. Podemos ainda simplificar essa fração, frações equivalentes, dividindo tudo por 2. Aqui fica 1 e aqui fica 6. Agora que já simplificamos o máximo possível, vamos multiplicar cruzado. X vezes 1 igual a 3 vezes 6. Ou seja, aumentou a quantidade de carteiros, então diminui o tempo. De 21 minutos vai para 18 minutos. Até a próxima aula.